Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 5 de janeiro, estamos com um alimento diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança, esse é o volume 3, como lidar com o dinheiro. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 10, procurar e progredir para a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus, o Senhor está contando com cada um de nós, né? A participação de cada um de nós e também de levar outros, né, a estarem ativos, né, também participando dessa edificação, né? Essa é a vontade dele, né, que todos os seus filhos se envolvam, né, que todos nós sejamos engajados, né, focados, né, diante dele, diante da sua palavra. E para isso ele nos concedeu o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, a gente vai tocar no Espírito dele, ele vai poder nos conceder Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato ele quer nos mostrar, com a sua direção para nós, né, dentro da sua palavra atual, sua palavra profética, sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver, levar isso para outras pessoas como vida. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, né, a gente tendo discernimento do seu falar, né, Senhor Jesus, a gente vai percebendo, né, cada vez mais aquilo que ele deseja transmitir a cada um de nós e também por meio de cada um de nós, para alcançar mais pessoas, alcançar mais dos seus filhos, para que a sua vontade seja cumprida. Ó Senhor Jesus, o Senhor está contando conosco, né, e que Ele nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 32 e 33. Senhor Jesus, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Senhor Jesus. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje, o modelo para as reuniões da igreja. Ó Senhor Jesus, lemos no seguinte versículo, um princípio para as reuniões da igreja. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Podemos ter diferentes dons, mas todos eles devem estar voltados para a edificação. O que isso quer dizer? Quando o irmão fala, ele dispõe da primeira porção. Então você fala e contribui com a segunda porção, somando a porção desse irmão. Em seguida, um terceiro irmão coloca a porção. É assim que temos edificação. Ó Senhor Jesus. Se numa reunião, um primeiro irmão falar e contribuir para a edificação com sua porção, e um segundo irmão a falar, retirando o que o primeiro falou e ainda o criticar, este último, além de não contribuir com a edificação, trará danos à igreja. Se em outra situação ocorrer disputas e ataques por meio das orações, não haverá expressão de Deus. Isso tudo ocorre quando não percebemos a direção de Deus e usamos de forma egoísta o nosso dom, sem nos preocuparmos com a edificação do corpo de Cristo. Quando há uma situação normal e adequada, trazemos um salmo, uma palavra de conhecimento ou uma revelação, e haverá edificação. Este versículo seguinte nos dá um exemplo, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Nesse caso, o objetivo de se buscar a interpretação é que haja edificação. Precisamos considerar sempre se o que fazemos trará edificação ou se o que falamos e fazemos não traz nenhum proveito, visto que ninguém nos entende. Ó Senhor Jesus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se porém vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Com isso, vemos que não podemos tomar todo o tempo com nossa fala, mas devemos dar oportunidade aos outros. É isso que diz o versículo 32, em que se afirma que o espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas, ou seja, devemos saber quando falar e quando ficar calados. Por vezes, o Espírito nos ordena que falemos apenas algumas palavras, contudo exageramos e falamos mais do que devíamos.
Quando isso acontece, é como se depois de termos contribuído e colocado nossa porção na mesa, nós mesmos a tirássemos. Ó Senhor Jesus, amado leitor, Deus quer edificar a igreja, e o seu dom é para essa edificação. O seu dom é para que Deus seja manifestado e que todos possam perceber que Deus está em nosso meio e que haja harmonia nas reuniões da igreja, pois o nosso Deus não é de confusão, mas sim de paz. Nosso desejo é que a palavra do Senhor penetre em nós e transforme o nosso ser. O resultado é que a igreja será abençoada. Cada reunião será cheia da bênção do Senhor e nós seremos cheios de Cristo. Dessa forma, quando nos dirigirmos às pessoas, elas poderão testificar que Deus se manifesta em nós. Isso é o que Deus quer de nós. Que o Senhor nos abençoe. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente precisa buscar edificação, buscar a manifestação de Deus. Ó Senhor Jesus. Não é para parecer útil, mas para de fato ser útil. Né? E depois de ser usado por Deus, não se orgulhar. Ó Senhor Jesus. Né? Mas é para testificar, que as pessoas possam testificar, né? Que há Deus. Né, como sempre eu estou citando aqui, né, hoje, né, com a internet, as mídias sociais, né, até mesmo o YouTube, muitos aproveitam disso para ficarem mostrando escândalos, certo? Mostrando um monte de coisa. E nisso vai surgindo dúvida nas pessoas. Alguns olham e falam assim, não, tudo isso é mentira. Né, nada disso aí está fazendo a vontade de Deus, isso e aquilo, as pessoas vão se decepcionando. Mas quando você está ali verdadeiramente tocando na vontade de Deus, Senhor Jesus, não é você que vai convencer, mas é o próprio Deus. O próprio Deus vai aproveitar essa oportunidade, né, para poder tocar naquela pessoa, ganhar aquela pessoa. Aí sim, né, vai acontecer algo de diferente. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu mesmo, antes de crer no Senhor, tinha muitos questionamentos, né, Senhor Jesus. Tinha a minha própria visão, né, a respeito de Deus, né, particularmente ali eu cria nisso, naquilo e tal. Ó Senhor Jesus, eu sempre creio que a palavra de Deus é verdade, apesar de não conhecê-la muito bem, né? E hoje eu percebo que a questão também não é só conhecer, mas é obter uma palavra revelada. Você percebeu o que Deus quer te falar, quer te mostrar dentro da palavra. Ó Senhor Jesus, eu sempre vi também, não, isso aqui, fulano está querendo isso, Beltrão está querendo aquilo e tal, né? Eu quero buscar Deus, eu quero Deus. Ó Senhor Jesus, aí o próprio Senhor ele vai providenciando as coisas, né? Senhor Jesus, e como eu já compartilhei várias vezes, né? Desde o início, eu sempre pensei, não, Senhor, eu quero ter certeza ali do seu falar, ter clareza, né? Ver que é o Senhor falando por meio dos irmãos, né? Porque a Bíblia mostra, né, que o inimigo também imita, né, muitas coisas para enganar, né, Senhor Jesus. Então, sempre tive essa preocupação, Senhor, eu não quero ser enganado e também não quero enganar ninguém. Mas eu quero de fato estar tocando no Senhor, tocando na sua palavra, manifestar o Senhor. Ó Senhor Jesus, isso é de fato o que o Senhor faz, né? Quando a gente tem um coração puro, né, de diante dele, buscar a sua palavra, né, Senhor Jesus. Né? E o que ele está mostrando para nós aqui no finalzinho, né? Os dons que Deus nos dá, né, Senhor Jesus, é para que Deus seja manifesto e que todos possam perceber que Deus está ali, é Deus falando. Né? Hoje muitos querem simplesmente fazer sinais milagrosos. Mas a gente tem visto aí também, na própria internet tem desmascarado muitos, né, que estão ali fazendo sinais milagrosos, mas é tudo combinado, não houve milagre nenhum. Ó Senhor Jesus, aí você no meio disso tudo você olha e fala, mas no que acreditar então? Existe ou não existe milagre? Ó Senhor Jesus, até que isso aconteça na sua vida, até que Deus te toque nesse Senhor Jesus. Mas muito mais do que milagres, o maior milagre é Deus ganhar nosso coração. É Ele testificar dentro do nosso coração que Ele está ali, que Ele está falando conosco, né, que Ele nos ama. Esse é o maior milagre, né, a transformação, né, da nossa vida. Ó Senhor Jesus, né, o nosso Deus ele não é de confusão, Ele é de paz. Né, então um dos primeiros sentimentos que você vai ter a respeito do Espírito é paz. Às vezes, exteriormente, parece que está tudo errado, mas quando você toca na vontade de Deus, você recebe uma paz que excede o entendimento, você não consegue compreender. Mas você mostra, bom, se Deus deu paz, amém, vamos prosseguir. Né? E é isso que a gente precisa, né, de fato, da direção de Deus. Né? E o irmão mostra, né, que o nosso desejo precisa ser sempre esse, né, que a palavra de Deus, né, penetre no nosso coração, transforme o nosso ser sempre. Eu não posso me falar, fui transformado há 10 anos atrás, não preciso continuar sendo transformado. Ó Senhor Jesus, né? Assim a igreja vai sendo abençoada, cada reunião vai sendo cheia da bênção de Deus, nós vamos sendo cheios de Cristo, né? E a gente vai se dirigindo às pessoas
e elas vão testificando que Deus se manifesta em nós. Como eu falei, não só com milagres, curas, coisas exteriores, mas principalmente no interior. Né? Quando a gente vê ali, né, por exemplo, né, o exemplo que foi dado no início da semana, a mulher samaritana, né, foi ali pegar água, estava Jesus ali, olha, né, você já teve vários maridos e esse que você está agora não é seu marido, né, Senhor Jesus. Se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Ela percebeu, esse é o Cristo. O que ela fez, mesmo numa situação inadequada? Foi para a cidade dizer, olha, encontrei o Cristo, encontrei o Messias. Porque ele disse tudo aquilo quanto eu tenho feito, ou seja, ele mostrou, ele tocou no coração dela, né, mostrando ali, né, que de fato ele conhecia ela de verdade, e ele estava ali, né, sem preconceito, sem segundos interesses, ele estava ali para salvá-la, né, Senhor Jesus. Muitos evitavam aquela mulher, por isso que, né, ao invés de pegar água de manhã, ela ia pegar a água durante o meio-dia. Né, na metade do dia, ali, enquanto outros estavam ali já cozinhando, fazendo outras coisas, ela estava pegando água para poder se esconder das outras pessoas. E Jesus foi lá, né, Senhor Jesus, justamente por causa dela. Então é isso que a gente tem que perceber. A gente não deve ficar julgando a situação das pessoas, mas tem que perceber, Senhor, tem que manifestar o Senhor por causa das pessoas, por causa dos irmãos, por causa da vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Né, e ali as pessoas podem testificar por que ela saiu pregando, né, que Jesus era o Messias, ele era o Cristo, porque não foi algo exterior, não foi algo ofensivo, foi algo no interior. Ela percebeu, né, que aquele ali era o próprio Senhor ali, né, falando com ela. Então ela pôde testificar, né, e muitos vieram a crer por causa do testemunho dela. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E é isso que o Senhor ele quer de nós. Ele quer poder contar conosco, né, contar com cada um de nós para que manifeste, né, a sua vontade, manifeste a sua pessoa, a sua glória, para que outros, né, possam conhecê-lo de fato. Né? Até mesmo, não só para aqueles que não creem, né, mas até mesmo para cristão. Tem cristão que já tem um tempinho, né, que não vai diante de Deus, não vai na presença de Deus. Ó Senhor Jesus. Então ele está contando conosco, né, para despertar esses, né, para mostrar ali, olha, o Senhor ainda está aqui, ainda quer falar, ainda tem a sua vontade para ser cumprida. Ó Senhor Jesus, nós podemos ser inadequados, mas Ele quer falar conosco, né? Ele quer viver em nós, por meio de nós, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Né? Por isso está mostrando para nós, né? Tem um modelo para as reuniões, né? Senhor Jesus. A gente viver no Espírito, né? Buscar manifestar, buscar edificação. Né? A gente pode ter diferentes dons, mas todos têm que estar voltados para a edificação. O que fazer, irmãos, né, quando vos reunimos? Um tem salmo, outro doutrina, um traz revelação, aquele outra língua, outra interpretação, mas seja tudo feito para a edificação. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí ele mostra, né, que um fala, né, traz sua porção, aí o outro vai, contribui, né, Senhor Jesus, com essa porção. Aí depois vem o outro e contribui mais ainda. Assim tem edificação. Né, mas quando um fala e o outro vai lá e critica, fala o contrário, né, Senhor Jesus, o que gera é confusão. Ó Senhor Jesus, traz dano, né, dano à igreja, os irmãos ficam ali perdidos, né, Senhor Jesus. Né, é uma situação muito ruim, né, Senhor Jesus. Né, uma vez aconteceu, né, de dois líderes ali, né, Senhor Jesus. Né, ali um estava voltado, né, para de fato a edificação da igreja, fazer a vontade de Deus, e o outro não, o outro só não queria que o outro aparecesse, né, Senhor Jesus. Ele queria continuar ali, né, na frente, todos vissem ele, só que como o primeiro não estava vivendo no Espírito, né, o segundo passou a viver no Espírito e Deus estava usando ele, né, para falar com os irmãos. Isso gerou ciúmes. Né, e aí, né, o outro foi lá, né, e começou a brigar com ele, que não queria que ele falasse a palavra, não queria que falasse daquele jeito. Né, e o irmão ali cheio de coração pelo Senhor, sabe, tocando na palavra atual, e o outro não, quero que você fale sobre isso, sobre aquilo, não quero que você fale essa palavra. Né, e ele ali com muita simplicidade, mas irmão, essa aqui é a palavra atual, é a direção de Deus. Não, se você falar isso aí, né, eu vou começar a levantar na reunião e vou te desmascarar, né, vou levantar lá e vou te humilhar na frente de todo mundo. Né, Senhor Jesus. Aí esse irmão com muita simplicidade falou assim, tudo bem, irmão, se o que eu estiver falando, né, não for no Espírito, não for diante do Senhor, né, for diante de Deus ali, não for algo que traz edificação, né, você pode fazer aquilo que você quiser. Né, Senhor Jesus, com muita humildade, sem arrogância, né,
Mas aí depois ele chegou, né, foi diante do Senhor, orou, né, orou ao Senhor, né, Senhor, poxa, estou aqui, Senhor, buscando trazer edificação para os irmãos, né, estou procurando trazer palavra, trazer vida, não vim aqui para trazer confusão. Né, Senhor, se de fato o que eu estou trazendo não é a direção do Senhor, não vai trazer nada de bom, né, para a igreja, para os irmãos, né, então que o Senhor calhe a minha boca. Né, ele orou assim, né, pedindo que o Senhor fizesse algo com ele, não com o irmão, né, Senhor Jesus, mas ele estava ali, sabe, com o coração mesmo de fazer a vontade de Deus. Aí com o resultado ele abriu, né, abriu seu coração, abriu, né, ali uma situação para que Deus pudesse usá-lo, né, Senhor Jesus. O que aconteceu é que ele ficou ali, né, a reunião ali se segurando para não falar, não tocar na vontade de Deus, né, Senhor Jesus. Mas tem uma hora que o Espírito incomodou demais, ele teve que levantar para falar, ó Senhor Jesus. Só que ao invés de ele levantar, né, e falar o contrário, não, ele pegou, né, a palavra que o outro irmão tinha falado, né, Senhor Jesus, e trouxe mais realidade, trouxe aquilo para a luz de Deus, né, e aquilo ali, né, foi trazendo muita revelação, muito vigor, né, muito amor para os irmãos, né, dentro daquilo que foi falado, né, Senhor Jesus. Mas nisso, né, ele percebeu que o irmão não estava satisfeito, mas ao mesmo tempo ele via, né, que o irmão queria levantar, queria falar, mas não conseguia. As pernas dele não se firmavam, a boca dele ele tentava abrir, começava a tossir, começava a gaguejar, não saía nada. Né? Então, ele com toda essa humildade, né, Deus subjugou a situação, né, Senhor Jesus, e pôde falar com ele, né, que Deus usa aquele que ele quer, que cada um de nós precisa ter humildade. Né? Isso foi mudando, né, a situação. Né? Depois o próprio irmão ele foi percebendo que não adiantava ele querer barrar a vontade de Deus. O que ele precisava não era olhar para o outro, o que ele precisava era olhar para si mesmo, né, Senhor Jesus, e diante do Senhor, né, e passar a buscar aquilo que edificasse a igreja, para que Deus pudesse tornar normais todas as coisas, para que um pudesse complementar o outro, né, assim Cristo ser acrescentado aos irmãos. Ó Senhor Jesus. Então isso que a gente tem que perceber, né, a gente está aqui para contribuir com a edificação, e quando a gente tem um coração, né, a gente não vai discutir, a gente não vai brigar, não vamos ter disputa de posição, né, mas vamos contribuir, né, para a edificação da igreja. Isso mostrou, né, se alguém fala e contribui para a edificação, aí o outro vai lá, né, retira o que foi falado e critica, né, traz dano. Né, e mesma coisa, né, se ocorrerem disputas e ataques, né, durante orações, Deus não vai se expressar. Né, quem é que perde com isso? Todo mundo. Né, a nossa questão não é quem é que está expressando Deus, mas a questão é Deus ser expresso. Né, que cada um de nós possa olhar, poxa, hoje eu não consegui expressar Deus, mas eu posso ir diante do Senhor falar, Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero te expressar a cada reunião. Né, Senhor, eu não quero ser inútil para Ti, eu quero ser usado pelo Senhor também, assim como o Senhor está usando, né, o fulano, o beltrano, né, Senhor Jesus. Senhor, me ajuda, né, muda meu coração, toca em mim. Ó Senhor Jesus, aí de fato a gente vai procurar expressar Deus, procurar trazer a expressão de Deus, né, Senhor Jesus. Ele mostra que tudo isso ocorre quando a gente não percebe a direção de Deus. A gente acaba usando o nosso dom, né, de forma egoísta, sem se preocupar com a edificação do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, por isso, ontem eu vi falando para nós, a gente precisa perceber, né, a presença de Deus, ter percepção, né, de que Deus está no nosso meio, Ele quer falar, Ele tem a sua vontade. Né? Nós somos de Deus, os irmãos são de Deus, a palavra é de Deus, o Espírito é de Deus, a vontade é de Deus, quem tem que fazer todas as coisas é Deus. Senhor Jesus, a gente não deve ficar, né, em ciúmes. Por isso a gente vê a questão do amor, né, dos dons. Né? Quem ama não arde ciúmes, mas ele vê, poxa Senhor, se o Senhor não pôde se expressar por meio de mim, mas pôde se expressar pelo meio do outro irmão, Senhor, muito obrigado. Né, Senhor Jesus, Deus não deixa de ser expresso, né, por causa da minha incapacidade, mas Senhor, me ajuda, né, me muda, toca em mim. Ó Senhor Jesus, a gente precisa ter essa simplicidade, né, sempre diante do Senhor, ver que tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para a edificação do seu corpo. Quando há uma situação normal e adequada, um traz um salmo, outro traz uma palavra de conhecimento, outro traz a revelação e vai haver edificação. Ó Senhor Jesus, né, um fala a outra língua, mas ore para que interprete, porque a interpretação é para quê? Para haver edificação, né, Senhor Jesus. Então a gente tem sempre que considerar, né, diante do Senhor, se aquilo que a gente está fazendo, falando, vai trazer edificação ou se não vai trazer nenhum proveito, né, Senhor Jesus. Né, visto que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Ó Senhor Jesus.
né? O irmão até falou essa frase, né? Até anotei, né? A pessoa pode estar ali, de repente, não está nem falando em outra língua, mas aquilo que ele faz, aquilo que ele fala, né? As várias coisas que ele faz, que ele fala, ninguém entende. Ó Senhor Jesus, porque não é direcionado pelo Espírito, né? Como ele tocou aqui, né? Se a gente não perceber a direção de Deus, a gente vai usar nosso dom de maneira errada, não vai trazer edificação. Ó Senhor Jesus, mas que tudo que a gente faça possa trazer edificação, tudo ali diante de Deus, diante da direção dele, perceber, né, Senhor Jesus. Às vezes a gente tem algo ali, a gente desfrutou algo, né, e aí Deus traz uma direção para nós. Mas aí, né, naquele momento ali, aquilo não é para ser usado. Ou se eu levanta outro irmão e mostra outra direção. Então a gente precisa de discernimento, de percepção espiritual para perceber, olha, o vento mudou, né? O Senhor está mostrando aqui uma outra coisa, então vamos seguir essa linha. Aí o Senhor traz bênção. Então a gente pega ali, né, a linha da palavra ali e leva, né, Senhor Jesus, é só bênção, né? Porque é Deus fazendo a sua vontade, por meio da sua palavra. Como eu falei, tudo é dele, tudo é para ele. Ó Senhor Jesus, a gente tem que estar atento, né, para que de fato a gente seja útil para a edificação. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, né, o Senhor ele quer nos usar, né, ele quer nos transformar, ele quer trabalhar em cada um de nós, mas a gente também precisa de cooperar, né, Senhor Jesus, cooperar para o seu avanço, fazer de fato, né, aquilo que leva à edificação, né, Senhor Jesus. Né, a gente, e como ele mostrou, né, o espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas. A gente tem que ver a hora de falar, a hora de se calar. Né. Quantas vezes, né, já preparei palavras, já fui lá e tal, e na hora de falar, o Senhor deu outra direção. Ó Senhor Jesus. Lembro uma vez, a gente reuniu num sítio, né, vários irmãos de várias igrejas, e a gente já tinha desfrutado uma palavra ali, né, e depois a gente foi compartilhar, né, para ver ali a direção ali, né, Senhor Jesus. Aí a gente repartiu ali em 3 sessões, né, para poder falar a respeito da palavra. Tinham 3 itens para ser falado. Então, né, começou com um irmão para falar um item, o segundo ia falar o outro, e depois eu ia terminar. Né? Só que o primeiro falou, não tocou no primeiro item. Aí o segundo veio, não tocou nem no primeiro nem no segundo. Aí depois ficou para mim, né, para falar o primeiro, o segundo e o terceiro, que era o mais difícil que tinha sobrado para mim. Né, Senhor Jesus. Mas aí, né, na hora que os irmãos estavam compartilhando ali, né, eu fui ver na direção do Senhor, para que todos de fato pudessem compreender. Né, simplesmente a gente chegasse, né, e simplesmente falasse aquilo que tinha sido colocado ali, os irmãos não tinham conseguido compreender. Então, né, o Senhor veio, né, usando os irmãos, preparando os irmãos para poder dar uma base, né, para depois eu chegar, né, entrar com a palavra ali e dar compreensão para todos. Né? Então, ali depois, com toda aquela base, deu para poder explicar, né, os 3 itens ali, todos compreenderam. Né? Todos ali foram edificados. Né? Ó Senhor Jesus. Por isso eu estou mostrando para nós, né, o espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas. Então tem hora de falar, tem hora de calar. Né? Às vezes a gente fala, Deus manda parar, a gente não consegue parar, acaba falando, né, demais, né, e acaba retirando tudo aquilo ali que foi falado. Né, Senhor Jesus. Né? Então o Senhor está mostrando para nós, né, o Senhor ele quer edificar a igreja. Né? Tudo aquilo que Ele nos deu, o lugar onde Ele nos colocou, é para edificação. Vamos ficar atentos, né? Vamos ter percepção da Sua presença, da Sua direção, né, Senhor Jesus. Que tudo em nós seja feito para edificação, e assim, né, a gente vai ser abençoado e também vamos abençoar, né, uns aos outros, né, cumprindo a vontade dEle. Tudo é dEle, tudo é para Ele, né, tudo é por meio dEle. Vamos exercitar o Espírito e Ele vai poder nos usar, né, fazendo tudo aquilo que Ele precisa, tudo aquilo que Ele deseja. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.